Olá, meus amigos, um bom dia para você. Estamos aqui novamente para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar um fato muito interessante que muitas vezes intriga o nosso pensamento e deixa ali algumas perguntas em relação ao tema. Vamos falar sobre a violência contra Dina. Dina era a filha de Leia, a primeira esposa de Jacó. E Jacó, então, ali, nesse momento, já Israel, ele já estava ali em segurança na sua terra, já havia comprado até mesmo alguns pedaços de terra, estava ali em segurança com a sua família. E eles começaram a passar alguns problemas, e esses problemas, obviamente, eram resultado de se aproximar com o mundo que estava em sua volta. A Bíblia relata ali, logo em seguida, no primeiro verso do capítulo 34, e fala um pouquinho sobre isso. E diz aqui, Dina, a filha de Leia, que estivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Dina, então, ela sai para se envolver com as filhas da terra, ou seja, com as mulheres do mundo. E o Espírito de Profecia fala em relação a isso, que ela procurou prazeres entre os que não temiam a Deus. A permanência de Jacó e de seus filhos em Siquém terminou em violência e mortandade. A única filha da casa fora levada ao opróbrio e à tristeza. 2 irmãos ficaram envolvidos no crime de assassínio. Uma cidade inteira foi entregue à ruína e morticínio, em represária da ação ilegal de um jovem temerário. O princípio que determinava o resultado tão terrivelmente foi o ato da filha de Jacó, do qual saiu para ver as filhas da terra, arriscando-se dessa maneira a camaradagem dos ímpios. Aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus está a colocar-se em terreno de Satanás e convidar as suas tentações. Ou seja, quando nós nos colocamos no terreno do inimigo, passamos a sofrer tentações, e isso foi o que aconteceu também. Mas o episódio não acabou por ali. A Bíblia fala que Siquém e Amon ali Siquém desonrou então ali e tomou aquela mulher como a força para concebê-la. E o relato aqui que ela desonrou. Só que o fato é que Siquém queria aquela moça como esposa. E ele vai então em direção a Jacó e pergunta o que precisa fazer para ter aquela moça como esposa, para ter aquela moça, a posse dela. E qual seria o dote para isso? Jacó, então, Israel nesse momento então diz que não haveria um dote. A única coisa que ele deveria fazer, ou aquilo que deveria colocar, seria a questão da circuncisão, que ele não poderia entregar a sua filha para um homem incircunciso. Desta forma, então, ali ele aceita esta questão e ali, então, ele circuncida toda a cidade, ali todo o homem daquele local. Aí, nesse momento, entra, então, ali a traição de Simeão e Levi. Aproveitando o momento em que esses homens estavam frágeis devido ali ao corte e fazendo com que aquele corte ainda cicatrizasse, no momento disso, houve ali um grave pecado em relação a Simeão e Levi. A crueldade, e o Espírito de Profecia fala disso, a crueldade traiçoeira de Simeão e Levi não foi sem provocação. Contudo, em sua conduta para que os siquenitas cometessem um grande pecado, houve cuidadosamente ocultado de Jacó as suas intenções, e a notícia da sua vingança encheu-se de horror. Com o coração magoado pelo engano e violência de seus filhos, ele apenas disse: tem-me perturbado em fazer-me cheirar mal entre os moradores dessa terra. Sendo um pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarão destruídos em minha terra. Mas a dor e a aversão que com ele olhou para o seu ato sanguinolento são reveladas pelas palavras com que, quase 50 anos mais tarde, ele se referiu àquele ato, enquanto jazia no leito da sua morte no Egito. Simeão e Levi são irmãos
são as suas espadas instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Como a sua congregação, a minha glória não se ajuste. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois é dura. Isso foi colocado em Gênesis 49, quando ele colocou ali essa questão. E ali continua, mas fala em relação à maldade que aconteceu entre Simeão e Levi, e por eles terem ali então enganado cruelmente e ter desonrado também a família de seu pai. Que não possamos cometer esses mesmos erros que aconteceu na família de Jacó e na família de Israel. Que Deus te abençoe e te guarde. Grandioso Deus, amorável Pai, obrigado pelos momentos em que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar conosco durante o restante desse dia. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.